Eu acredito que tem espaço para crescer tanto em Minas como no Rio. A nossa missão, eu já falei algumas vezes aqui, é aumentar o poder de compra do cliente, né? E eu acredito que a gente tem um potencial gigante aí de atingir lá na frente 20% de participação ou até mais do que isso. E hoje a gente transformou a proposta de valor do cartão-alvo na melhor proposta de valor aí do Brasil do cartão Private Label. Fala pessoal, mais um episódio do Novo Varejo Podcast, mais uma vez com meu parceiro Thiago Furbino. Olá, muito obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Danilo, que é o executivo do Alvo, que é o braço financeiro da Marte Minas, e também está desde o começo dessa operação. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Vamos começar com a primeira pergunta. Primeiramente, você contar um pouquinho do Marte Minas e depois falar dessa operação que você ajudou a construir. Boa, Thiago. Bom, primeiramente quero agradecer por poder estar aqui com vocês, é um prazer. Falar de Marte Minas é fácil, né? Uma empresa que vem no crescimento aí gigante, mas a história começou lá atrás, em 2001, na cidade de Divinópolis, né, com Murilo Martins, aí fundador do grupo. E esse crescimento do Marte Minas até aqui sempre pautado nesse empreendedor que teve muita visão de como fazer acontecer. Então, de lá para cá, alguns marcos importantes, né? Hoje a operação do Marte Minas conta com 64 lojas, né? Então uma operação aí dentro do estado de Minas, que cresceu bastante, que tem trazido muito resultado para o grupo. E dentro desse tempo, nesses 24 anos aí de história, eu acho que um marco importante na história foi a entrada ali da família Neves, né? Depois de 10 anos que já existia o Marte Minas, onde o Murilo tocava essa operação. E a família Neves com o Rono, um empreendedor também ali que já tinha feito Mineirão, que foi vendido para o grupo Carrefour. Depois fez sociedade no grupo EPA, no DMA. Passou a fazer parte ali do Marte Minas. E isso trouxe ali o know-how que o Rono, o Matheus, que é da família Neves, tinha para agregar com esse empreendedorismo do Murilo e dar ali esse crescimento para o Marte Minas, chegando até aqui com esse número de lojas ali surpreendente, com esse faturamento aí que a gente acompanha nos rankings. Então, é uma empresa que tem no seu DNA esse crescimento. Legal, 11.400 de faturamento, né, Danilo? 11.400 de faturamento, né? Oitava aí no ranking Abras. E esses 11.400 de faturamento, aí tem mais um ponto importante aí da operação, que foi a chegada e aquisição aí da participação do Marte Minas do grupo no Dom Atacadista, né? Que é a bandeira aí do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente tem o Marte Minas em Minas e a gente tem o Dom Atacadista no Rio. E o Dom vem para agregar aí. E eu acho que um ponto super importante, Pedro, quando a gente fala do varejo nacional, a gente tem algumas redes que têm operação nacional e alguma dificuldade aí quando a gente fala da regionalidade, né? Porque você fazer atacarejo em Minas Gerais é uma coisa, você fazer atacarejo no Rio de Janeiro é outra coisa totalmente diferente. Então eu acho que uma decisão super acertada, né, do Marte Minas foi crescer com uma parceria com um sócio que conhece a região nova, a região que a gente está investindo, que é Rio de Janeiro. Então o Erasmo veio para a sociedade e em 2022 o Marte Minas adquiriu aí participação no Dom Atacadista. O Dom Atacadista é uma empresa nova, em 2019 foi quando o Dom Atacadista foi fundado. E o Erasmo já tinha um know-how ali de atacarejo, conhece bastante o estado do Rio de Janeiro, conhece como as coisas funcionam. E o Marte Minas agrega esses 24 anos ali de conhecimento no atacarejo em Minas Gerais. Então essa junção, eu acho que é uma junção de muito sucesso para que o grupo como um todo ganhe dos dois lados. Então essa sinergia entre os grupos é um negócio que vai trazer muitos ganhos, né? Redução de custo, aceleração do crescimento, mas respeitando essa cultura, respeitando essa regionalidade. E daí eu venho para essa pergunta também que eu acho excepcional, né? Vocês saem de um estado que vocês já conhecem como nunca, mas também é dividido entre grandes redes supermercadistas e vem um outro estado que, para mim, eu sou mineiro, eu sou de Valadares, Rio de Janeiro é extremamente diferente, perfil do consumidor, as regiões, as cidades, comportamento de consumo também. O que nós podemos esperar dessa aquisição, não só para o Marte Minas como um todo, né, junto com o Dom, e também um pouco dessa diferença das regionalidades, um pouco para falar do alvo como um todo também.
Quando a gente fala dos dois estados, realmente a gente tem realidades muito diferentes, né? A gente tem alguns estados até que tem uma proximidade maior com Minas, então que seria estados que a cultura ali é um pouco mais parecida, mas o Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro tem uma cultura muito forte, uma cultura própria, e aí é onde eu falo que fazer uma sociedade, porque o Marte Minas poderia ter decidido em algum momento abrir o Marte Minas no Rio, né? Ou seria o Marte Rio, não sei. Mas assim, você trazer alguém que já conhece, para mim é crucial. Você trazer uma pessoa que vive o Rio de Janeiro, que tem raízes no Rio de Janeiro, é crucial, porque a ideia de crescimento do grupo passa hoje pelo Rio de Janeiro. Então, a gente vai acabar abrindo bastante loja no Rio, porque você tem bastante oportunidade, né? O Rio é um estado ainda que o atacarejo regional, ele ainda tem uma necessidade de crescimento, na minha visão, muito grande. E o Dom vem para buscar esse espaço, mas ao mesmo tempo você traz o conhecimento de quem já tem 24 anos rodando apenas atacarejo. Né? Porque hoje, com o boom do atacarejo no Brasil, se você tem muitas redes que sempre foram redes ali focadas no supermercado, no hipermercado, que acabaram indo para o atacarejo, né? Por uma questão de mercado e faz parte. Mas o Marte Minas não. O Marte Minas foi uma rede que nasceu no atacarejo, claro, lá em 2001, com um modelo muito diferente do que é o atacarejo hoje. Né? Antigamente era um foco muito grande no atacado. Mas nesses 24 anos foi sempre atacarejo. Então isso traz um know-how muito grande. E esse know-how do Marte Minas, junto com o know-how que o Dom já tem, porque existe desde 2019, vai fazer com que a rede consiga, na minha visão, acelerar, dar passos que se fosse sozinho, de um lado ou de outro, a gente teria mais tempo para que esses passos acontecessem. Então o que é que a gente pode esperar com essa junção? É uma rede, é um grupo cada vez mais forte, crescendo, tanto em Rio como em Minas. Certo. Legal. E, Danilo, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar do perfil das lojas, né? Do 5 a 7 mil metros quadrados, a dificuldade de encontrar espaço e cidade que comporta loja desse tipo. Mas a gente está falando de 67 lojas do Marte Minas, 20... 64 lojas Marte Minas, 22 lojas Rio de Janeiro e agora a gente abre a 23ª, dia 29 desse mês, em Bangu. Como é que vocês... qual a forma que o grupo trata a expansão? Quando a gente fala de expansão, a gente tem uma ideia muito forte que a gente sempre vai estar abrindo loja. Né? Eu acredito que tem espaço para crescer tanto em Minas como no Rio. Porém, a gente fala do Rio de Janeiro com uma rede com muito menos loja, quando a gente compara com o Marte Minas. Né? Então, com certeza, a nossa expansão passa pelo Rio de Janeiro e a gente tem aí, tanto que a gente abre uma loja agora no Rio, no Marte Minas, a gente vai abrir loja esse ano, a gente deve começar a abrir loja a partir do segundo semestre. Mas a gente continua um plano de expansão nos dois estados, porque a gente ainda acredita que tem espaço nos dois. Mas o Marte Minas a gente passa por esse desafio do tamanho de loja, né? No Rio a gente tem um modelo muito parecido, então os tamanhos de lojas eles são iguais, só que a gente tem ainda essa evolução no Rio, um espaço muito maior de terrenos, de lugares que a gente pode abranger. Quando a gente fala em Minas, a gente acaba tendo essa dificuldade um pouco maior. Mas com certeza a gente vai continuar crescendo nos dois estados. A gente não tem plano de crescer num estado só ou em outro. E por isso que o grupo tem essa aquisição, é para que a gente continue crescendo como grupo. Independente se é em Minas ou em Rio, mas onde tiver as melhores oportunidades, é onde a gente vai acabar crescendo mais. O Pedro deu uma deixa ali da minha pergunta também, que era essa relação, né? Hoje a gente está vendo muito a consolidação do Brasil. Acredito que há 15, 20 anos atrás a gente nunca imaginava que iriam ocorrer as consolidações no Brasil, principalmente pelo que você falou, né, dessa regionalismo nacional. Né? A gente viu o Carrefour comprando o Big, que havia comprado o Walmart, né, o Sam's Club, e depois também a gente viu outras aquisições, que foi o Açaí também, né, expandindo aí, que foi uma aquisição, a Açaí da cisão do Grupo Pão de Açúcar. A gente viu outras agora, há menos tempo, né, que foi a aquisição do Grupo Mateus, do Novo Atacarejo. Vimos também o BH comprando o Bretas da Cencosud e também a Rede Canguru do Espírito Santo, e agora essa aquisição do Dom. Tem alguma, você pode nos dar uma palhinha aí, se tem mais algum M&A aí por trás do Marte Minas? Ô Tiago, eu acho que esse ponto de M&A é um ponto muito forte no Brasil, né? A gente passa num momento de economia que os desafios são gigantes, então você acaba que quando esses momentos acontecem, você tem algumas redes que acabam sendo compradas, algumas redes que não conseguem surfar esse momento Brasil. Do nosso lado, a gente está sempre de olho em oportunidade, pode ter certeza que se surgir uma oportunidade que o grupo entenda
que é positivo como um todo, isso vai ser sempre observado, mas o foco hoje é total no crescimento do Martim Minas e do Dom, não tem aquisição aí prevista, e a gente acredita que a gente tem muito espaço para crescer ainda, tanto no Martim Minas como no Dom. E aí tem um ponto super importante, que a abertura de loja traz um desafio, que é você continuar performando nas lojas que já existem. Então acho que esse é um foco muito grande do Martim Minas e do Dom também, de que as lojas que já estão abertas, elas consigam chegar no potencial máximo que elas têm. Então esse é um trabalho muito forte que a gente faz, e hoje o atacarejo, como o país como um todo, passa por um desafio muito grande de mão de obra, por um desafio muito grande de a gente conseguir fazer acontecer o resultado. Então a gente tem um foco muito grande de olhar para as lojas atuais também, cuidar delas com carinho. Então a gente acredita que esse crescimento dentro de casa ainda tem muito espaço. Certo. Legal, tem um outro ponto que a gente estava conversando ainda, falando de varejo aqui, né? Dessa estratégia de marca exclusiva, né? Que o grupo opta por ter marca exclusiva, diferente de ter marca própria no modelo. Pouca quantidade de serviços nas lojas, apesar de ter serviços também. Como é que vocês fazem esse mix aí para operar e operar forte no Brasil, como vocês estão operando agora? Eu acho, Pedro, que o atacarejo passa pelo momento ali de entender como é que a gente avança, qual é o modelo que performa, o que é que performa melhor, né? Eu vejo alguns grupos que o atacarejo avançou muito em serviço, por exemplo, que nunca foi uma característica do atacarejo, né? O atacarejo sempre teve ali forte, baixo custo para poder oferecer ali o melhor preço, né? A gente tem como missão aumentar o poder de compra do cliente. Isso passa por a gente ter um custo muito bem organizado, muito bem controlado. Então, quando a gente fala de serviço, o Martim Minas tem um foco muito grande, e o Dom vem junto, que é a gente manter de onde a gente veio, né? Que é a gente manter ali o foco no atacarejo. É a gente manter aquilo que deu certo até aqui. Por outro lado, a gente está sempre olhando e observando o que é que o nosso consumidor demanda, né? Porque não existe Martim Minas nem Dom sem o consumidor. Então o consumidor hoje, o atacarejo ele se aproximou muito das cidades, né? Antigamente você tinha um atacarejo ali mais fora, em terrenos mais longe do centro da cidade, em terrenos que o acesso era mais dificultado. Hoje isso mudou um pouco a realidade e o nosso consumidor está dentro da nossa loja. Então, com isso, existe uma demanda dos clientes ali de que algumas coisas sejam criadas, de que algumas coisas sejam trabalhadas dentro da loja. Por exemplo, o cartão Alvo, né? A Alvo é uma empresa de serviço, né? Então, a gente não tinha cartão dentro da loja, hoje a gente tem e é oferecendo serviço. Além disso, a gente tem hoje uma expansão muito grande e a gente começou, algumas lojas já estão rodando, o açougue, né? Então esse é um plano que a gente tem de expansão aí dos açougues para as lojas do Martim Minas, mas, mais uma vez, respeitando a característica do atacarejo. Então a gente não tem um açougue hoje em Minas com balcão, com uma pessoa ali que o cliente vai pedir a carne, né? A gente tem o quê? A gente tem o autosserviço, então a gente tem o corte, a manipulação toda na loja, mas o cliente se serve. Para quê? Para que a gente consiga manter ali a característica do negócio, ao mesmo tempo atender ao nosso cliente. Então o que eu acredito é que o atacarejo vai continuar evoluindo no modelo, vai continuar tentando cada vez mais entender o que é que o nosso cliente precisa, mas respeitando aquilo que é core business do negócio. Certo. E quando a gente entra, aí a gente vai entrando um pouco mais da operação, gostaria que você falasse um pouquinho mais das operações do Martim Minas e as diferenças com o Dom, e principalmente como que está esse trabalho de sinergias, de usar, né, e de aproveitar o melhor de cada um, de maneira que vocês consigam melhorar a produtividade interna, e também entender como que vocês hoje estão manipulando os dados, se vocês utilizam sistemas diferenciados para trazer inovação, para gerenciar melhor os dados, para reduzir ruptura, melhorar a compra. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Sei que não é a tua área, mas se você puder contar um pouco para quem está nos assistindo aqui, principalmente porque isso faz parte do segredo, né, do 8º maior rede de supermercado do Brasil. Assim, quando a gente fala da sinergia, Thiago, e da gente conseguir aproveitar essa sinergia, né, porque eu falo assim, a sinergia é uma palavra muito bonita, né, e parece que é fácil fazer sinergia. Não é tão simples. Ao mesmo tempo, a gente tem duas redes muito parecidas, realmente. Quando você olhar, se você for numa loja do Dom e numa loja do Martim Minas, você consegue enxergar um no outro
com cores diferentes, né? Mas o modelo ele é muito parecido. Então, acho que isso traz uma vantagem competitiva muito grande. Porque quando você tem uma aquisição do modelo muito diferente, né, a gente já teve aqui no Brasil algumas redes que compraram negócios muito diferentes, a sinergia ela se torna quase impossível. No nosso caso, não. Apesar de não ser simples, a sinergia ela acontece de uma forma natural, né? Então, o tempo todo a gente tem executivos do Martim Minas dentro do Dom entendendo o que é o negócio Dom para aproveitar essas sinergias, e a gente tem executivos do Dom dentro do Martim Minas para que a gente possa falar a mesma língua. Então essa sinergia ela acontece de uma forma muito forte, né? E a gente trabalha para que cada vez mais isso vire o nosso dia a dia, isso vire natural. E aí quando a gente fala dos dados, a gente tem um modelo de CRM, tanto no Martim Minas como no Dom, né? A gente chama Martim Mais no Martim Minas e chama Meu Dom no Dom Atacadista, mas são modelos que são muito parecidos, né? A gente tem um desafio muito grande com dados atualmente. A gente tem que respeitar bastante a LGPD, a gente tem que respeitar bastante aquilo que o nosso cliente demanda, mas, por outro lado, a gente tem uma base hoje de 4 milhões de clientes cadastrados. Então, essa é uma base que, na minha visão, a gente tem um potencial muito grande de, a partir daí, a gente conseguir entender nosso cliente, conseguir entender o comportamento de compra desse nosso cliente, porque isso é crucial para a gente avançar em alguns planejamentos estratégicos. E além disso, a gente tem um potencial muito grande para fazer outros negócios, né? Por exemplo, quando a gente fala de cartão-alvo, da alvo, ela parte da gente olhar para essa base, entender quem é esse cliente, estudar essa base. E a partir daí isso vira um potencial, né? Tanto dentro do Martim Minas como dentro do Dom. Então a gente tem sistemas hoje, cada vez mais a gente está trabalhando para que os sistemas sejam os mesmos. A gente já fez algumas migrações, né? A gente tinha sistemas apartados, então a gente já fez algumas migrações. Com certeza continuaremos fazendo migrações para que daqui a pouco a gente esteja com todos os sistemas utilizados, sejam os mesmos, porque isso dá uma velocidade. Quando a gente pensa tanto em tratar dado, como a gente pensa em atender nosso cliente. Então, no final das contas, a gente trabalha bastante para que o nosso cliente seja atendido da melhor forma. E essa sinergia de grupo vem para fazer isso acontecer, para trazer diminuição de custo, para trazer melhor estudo do nosso cliente e, no final, continuar aumentando o poder de compra, tanto em Minas como no Rio. Legal. Eu vou pular para, já que você falou do cartão algumas vezes aqui, eu vou pular para o nosso bloco. Conta aí como é que foi a história do cartão. A gente sempre passa por isso, né? No 2019 ali, as primeiras conversas com o Matheus totalmente resistente, não queria. E hoje o cartão-alvo é a potência que é. Não vou dar spoiler, mas se você puder contar como é que essa história começou, acho que dá bom pra gente introduzir isso aqui. Bom, a Alvo, né, que é o braço financeiro aí do grupo, quando eu cheguei no grupo, que vão fazer 4 anos que eu estou no grupo, essa decisão já tinha sido muito pensado, né, o grupo já existia há alguns anos, já tinha sido tomado algumas decisões, em algum momento foram feitas parcerias com outras instituições, mas quando eu cheguei no grupo, a decisão ali de fazer acontecer estava tomada, né, a gente vai fazer acontecer serviços financeiros. Por quê, principalmente? A nossa missão, eu já falei algumas vezes aqui, é aumentar o poder de compra do cliente, né? E quando a gente fala nesse poder de compra, não tem ferramenta maior para aumentar esse poder de compra que não seja um cartão, né? E a gente fala o cartão porque hoje o meio que a gente utiliza é o cartão, mas assim, esse é um ponto que eu brinco bastante também com alguns amigos, fala assim, pô, mas o cartão vai acabar. A gente não tem uma empresa de cartão, a gente tem uma empresa de serviços financeiros. Se é o cartão, se amanhã é via Pix, se amanhã não é via Pix, é qualquer outro meio, vai continuar existindo a necessidade de crédito. Tem que ter um fornecedor bom para entregar, né? Tem que ter um fornecedor, não só um fornecedor bom, como tem que ter uma tecnologia muito boa, né? Antigamente, talvez você conseguisse fazer... Eu tô brincando, mas 100% concordo que o que muda, o cartão é um instrumento, mas o serviço financeiro nunca vai deixar de existir. É isso aí. E assim, tem que ter tecnologia funcionando bem. Antigamente, talvez você conseguisse fazer algumas coisas com a tecnologia mais simples. Hoje em dia, independente de você ser pequeno ou grande, não dá para você fazer com a tecnologia mais ou menos. Por quê? Porque você tem o cliente esperando a entrega final. E o cliente não está se importando se é a empresa A ou se é a empresa B. Quando eu olho para o mercado, se eu tenho esse nível de serviço, eu também quero esse nível de serviço da empresa que está oferecendo crédito. Então, essa decisão estava tomada lá atrás. E aí a gente começou uma jornada de como é que a gente implementa isso, quem é o fornecedor, qual é a tecnologia, qual é a proposta de valor que a gente vai entregar para o nosso cliente.
E aí, depois de muita conversa, de entender, de conversar com o mercado, a gente tomou a decisão de executar a operação. A gente começou ali em 2022, então a operação super jovem, né? Apesar da gente ter alguns números aí expressivos, mas a operação super jovem, de lá para cá, a gente vem buscando esse crescimento e buscando entender cada dia mais como é que a gente atende melhor o nosso cliente. Porque, para mim, não existe serviço financeiro se a ideia não for atender o cliente. Sim. Vai lá, Tiagão. Não, e daí eu ia um pouquinho mais nessa relação, né? A gente fiz uma análise do último trimestre e deu para entender muito bem como que está o comportamento das formas de pagamento. Muitas empresas cresceram no cartão PL, algumas empresas sofreram muito com o crescimento do Pix, né? Então, consequentemente, até o cartão de terceiros acabou caindo e hoje a gente está visto muito o crescimento da utilização do Pix, né? Que eu acho que isso trouxe um pouco da inclusão, o trabalho de bancarização, mas principalmente a inclusão para nós brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco o que o Alvo tem feito hoje, primeiro, para aumentar a participação dentro. Eu não sei se você pode passar para a gente hoje qual que é a participação ou não. E segundo como que começou em relação aos benefícios, como que está agora e o que você prevê para o futuro do Alvo também. Bom, quando a gente fala em participação, esse é um ponto super importante e a gente trabalha dia a dia para que essa participação cresça dentro do nosso negócio, né? Hoje a participação está em 7%, né? A gente chega no final do ano aí com a participação de 10%, então esse é o planejamento que a gente tem. E essa participação ela traz vários desafios para que a gente continue crescendo e evoluindo. Mas, quando a gente fala do avanço dentro do varejo, não existe serviços financeiros sem essa proximidade com o varejo, sem que a gente consiga jogar esse jogo juntos, né? Eu acredito que os serviços financeiros, né, a Alvo, ela tem uma jornada aí de crescimento, que ela passa pelo varejo, que ela sempre vai ser dependente do varejo, mas que a gente tem outras possibilidades também da gente crescer em receita e da gente atender nosso cliente, porque quando a gente fala das fintechs, né, que realmente ajudou bastante essa penetração aí dentro da bancarização, hoje o cliente, eu arrisco a dizer que 90% dos clientes, eles conhecem o que são os serviços financeiros e o que é que serviços financeiros podem oferecer. Então, quando a gente fala de dar crédito dentro do varejo, se é só crédito, o cliente começa a olhar para o lado e entender, pô, mas eu tenho instituições que oferecem vários outros serviços, como seguros, assistência, isso é super importante para a operação. Então a gente trabalha bastante, Thiago, em como é que a gente consegue atender esse cliente, o que é que a gente pode entregar a mais. E quando a gente avalia nessa entrega a mais, claro que a gente sempre está olhando como um negócio, porque a Alvo, ela é um negócio, ela tem uma estrutura separada, ela tem seus desafios como alvo. Claro, todos esses desafios passam pelo varejo, com certeza, né? Mas a gente tem a necessidade de entregar resultado como negócio. Então a gente precisa, e eu acho que esse é um dos pontos cruciais quando a gente pensa em montar uma operação de serviços financeiros, é entender que isso aqui tem que ter DRE próprio. Isso aqui tem que ser um negócio. Porque atender a necessidade do varejo, mais uma vez, isso é básico, isso é crucial. Se o nosso cliente não é bem atendido dentro do varejo, ele tem a possibilidade de deixar até de ser cliente do varejo, do atacarejo. Então a gente não pode fazer isso. Mas quando a gente olha a Alvo como um negócio, a gente tem nossos desafios e a gente precisa dar resultado. E para isso não tem forma melhor de dar resultado que não seja atender ao nosso cliente, que não seja aproveitar aquilo que o cliente está desejando. Então a gente tem uma operação aí com essa participação super jovem, né? A gente ainda está indo para o 3º ano de operação e eu acredito que a gente tem um potencial gigante aí de atingir lá na frente 20% de participação ou até mais do que isso. E aqui, Danilo, a gente tenta, aqui, né, na minha cabeça, eu tento dividir essa conversa de cartão em 2 âmbitos, né? O âmbito de relacionamento com o cliente e o âmbito financeiro. Então, primeiro, perguntas aqui sobre a questão do relacionamento com o cliente. O CRM de vocês hoje ainda não é integrado com o cartão, a gente estava conversando um pouco antes. Como é que você enxerga isso, se isso faz parte dos próximos passos? E além disso, qual o roadmap que você entende para o produto-alvo, para o cartão,
que você enxerga que vai ter impacto positivo para os clientes ali na jornada? Hoje a gente não tem a nível de tecnologia essas bases integradas ainda. Eu acho que isso é um desafio e esse é um ponto que deve fazer parte do nosso roadmap. Mas a gente tem, Pedro, um primeiro ponto que eu acho que é crucial e acaba sendo uma discussão, que é esse planejamento integrado. Eu acho que antes de você pensar em tecnologia, é importante sentar varejo, serviços financeiros e entender que se a gente não for trabalhar esse cliente em conjunto, a gente tem um risco muito grande de errar. Então, do nosso lado, a gente já tem esse entendimento, o planejamento entre serviços financeiros e varejo, ele é em conjunto. Então, hoje a área de CRM do varejo trabalha muito junto com a Alvo, mas a gente tem essa dificuldade tecnológica ainda. Por quê? Porque apesar de a gente não ter a tecnologia ali integrada, porque a gente tem fornecedores diferentes, mas a gente troca bases, a gente conversa sobre informação, a gente olha o que está acontecendo dentro da Alvo e olha o que está acontecendo dentro do varejo para entregar melhor para o nosso cliente. E eu não vejo que isso pode ser diferente. Então, quando a gente fala de CRM, nosso CRM tem um potencial gigante, né? Quando a gente chegar ali em ter 10, 20% do total do nosso CRM dentro da Alvo, ofertando crédito, a gente vai ser um negócio ali muito maior do que a gente é. Então, a gente tem que aproveitar esse potencial tem que ser trabalhado. E tem que tomar cuidado, porque senão o cliente, se a gente trata isso separado, a gente corre o risco, por exemplo, uma coisa simples aqui, vocês recebem a mensagem de aniversário, certo? Sim. Se a gente não tiver essas bases integradas, eu posso receber pela manhã uma mensagem do varejo dizendo parabéns Tiago, parabéns Pedro, e posso receber à tarde uma mensagem da Alvo dizendo parabéns Pedro, parabéns Tiago. Danilo, mas tem problema? Pô, primeiro ponto, custo. Primeiro que você está gastando dobrado. Né? Gastando dobrado. Sim. Segundo ponto, se a gente fala o tempo todo, e eu acredito muito nisso, que serviços financeiros é para o varejo, é serviços financeiros ao varejo, a gente fala isso o tempo todo, porque a gente tem que falar com o nosso cliente em linguagens diferentes. Para mim é a mesma linguagem. A gente tem que falar ao cliente sobre como serviços financeiros podem apoiar no crescimento do varejo e como é que a gente pode entregar para o cliente soluções que ajudem no dia a dia dele. Então eu não acho que dá para a gente trabalhar essas coisas desintegradas, mas tem um desafio de tecnologia aí grande para a gente avançar. Quando a gente fala de futuro, quando a gente fala de roadmap, a Alvo assim, é uma operação que ainda está numa fase inicial, né? E eu acredito bastante que, como na vida o negócio é uma jornada, eu acho que no nosso momento atual, o principal ponto é crescimento de base. Né? Então, quando eu falo que a gente tem uma base hoje de CRM de 4 milhões de clientes, a gente está no cartão hoje mais ou menos com 350 mil clientes do cartão cadastrado. Então, a gente tem ainda um caminho grande aí para a gente penetrar dentro dessa base, né? A gente trabalha hoje muito um cliente pré-aprovado, que a gente chama, que é normal no varejo a gente trabalhar isso. E hoje esse nosso pré-aprovado já está no PDV. Eu acho que esse é um ponto crucial para qualquer operação que queira crescer, é trabalhar a base CRM, mas ao mesmo tempo ofertar isso dentro do PDV, porque você acaba tendo um time de PDV ali a serviço de fazer o negócio acontecer. Então você ganha um exército ali vendendo o cartão. Então a gente já tem essa base lá, e essa base hoje nossa de clientes aprovados, aptos a fazer o cartão, ela já chega quase a 1 milhão de clientes. Então quando a gente fala que a gente tem 350 mil já cadastrados e aprovados, e a gente tem uma base com ainda 1 milhão de clientes para trazer para dentro do cartão, a gente tem aí um caminho gigante para atingir essa base. Então hoje, nosso ponto principal é continuar crescendo a base, mas em paralelo a isso a gente já trabalha bastante, por exemplo, seguros e assistências. Por quê? Porque quando a gente fala de seguro e assistência, além de uma questão de rentabilidade, a gente está ofertando ao cliente mais uma possibilidade de atingir alguns temas que às vezes ele não tem acesso, né? Apesar do Brasil ter evoluído bastante e as fintechs terem ajudado bastante nisso, você ainda tem lugares que a pessoa não confia na marca A ou na marca B. E essa é a vantagem do varejo. Como você tem um balcão na cidade, a marca Marte Minas, a marca Dom, é uma marca hoje muito respeitada e o cliente confia na gente. Então você tem que aproveitar isso para conseguir ofertar serviços ao cliente. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, a gente passa por um desafio muito grande relacionado a plano de saúde. Né? Plano de saúde ficou mais caro com a mudança das regras, e a gente sabe, a gente vive isso o tempo todo, e a gente tem hoje no cartão uma assistência à saúde, né? Que é um pouco diferente de um plano, mas você consegue ofertar para o cliente, num preço ali muito mais em conta do que um plano de saúde, um serviço que talvez ele não tivesse em outro lugar. Aí você fala, pô Danilo, mas todo mundo oferta isso. Primeiro ponto que a gente busca criar um produto que seja realmente aderente ao nosso público.
e depois você vem fazer parte de um produto, de uma marca que você confia. Então, eu acredito bastante que a gente ainda está no momento de fazer o básico bem feito, de continuar avançando em crescimento de base, seguros e assistência, mas com certeza, como executivo aí que precisa pensar no futuro do grupo, no futuro da Alvo, a gente tem olhado bastante coisa para frente. Por exemplo, a gente também passou pelo momento do varejo de olhar bastante para SCD, né? Vamos ou não vamos ser um SCD? Vamos ou não vamos ser um banco? Eu acho que o varejo passou bastante por esse momento. E o que é que eu acredito? Eu acredito que um SCD pode ser necessário em algum momento, não é nosso foco, mas tem outras alternativas para que você consiga ofertar algum serviço sem necessariamente precisar de um SCD. Por exemplo, a gente fala bastante, a gente conversa bastante a nível ainda de pensamento, de avaliar a estratégia sobre empréstimo pessoal, sobre credenciamento, são coisas que a gente conversa no dia a dia, nada planejado para esse momento, mas para fazer isso acontecer eu preciso do SCD ou eu posso trabalhar com um parceiro que realmente queira ser parceiro do negócio, que entenda que está dentro do varejo, né? Porque trabalhar no varejo é diferente de você trabalhar numa instituição financeira. Então aqui a gente tem que fazer esse meio termo. Então, quando a gente olha para o futuro e roadmap, eu acho que é esse crescimento de base que a gente trabalha, mas tem muita coisa que a gente está olhando para que a gente possa ofertar ao cliente aquilo que o cliente precisa. Legal. E daí, aproveitando aí que está quente, eu ia fazer uma pergunta, mas já vou para outra aqui, porque ficou bastante quente aí o seu comentário final. Era sobre você que já criou, basicamente passou por 3 criações de operações de crédito. A gente estava conversando sobre os desafios de criar a operação do Alvo, mas principalmente você que teve essa expertise de outras empresas, quais são as vantagens de ter uma operação de crédito própria? Quando a gente fala, eu acho que esse é um desafio que todo varejo que não tem fica sempre esse pensamento, né? Por que fazer uma operação de serviços financeiros ou faz sentido fazer uma operação de serviços financeiros? O que é que eu tenho a dizer? Eu acho que assim, a pergunta deveria ser, por que não ter? Mas assim... O Pedro vai ficar feliz aí com essa resposta. E quando eu falo por que não ter, porque assim, você tem, na minha visão, o mais difícil hoje, que é o cliente. O cliente já está dentro de casa, você já tem uma base. Mas assim, por que fazer uma operação de serviços financeiros na minha visão? Primeiro ponto, a gente tem um desafio muito grande de manter o cliente conosco, né? Você tem hoje uma concorrência muito grande e o cliente hoje ele é dono de onde ele quer comprar, do que ele quer fazer. E a operação de serviços financeiros, através de um cartão de crédito, traz uma fidelização muito grande desse cliente, ou um potencial de fidelização muito grande desse cliente. Por que eu falo um potencial? Porque o planejamento desse produto, o como esse produto vai ser ofertado, eu acho que ele é crucial para você iniciar uma operação de serviços financeiros. Dentro da Alvo, quando a gente começou, Thiago, a gente começou ofertando como proposta de valor apenas o crédito. Então a gente tinha o crédito para que o cliente conseguisse utilizar dentro da rede Marte Minas. No começo a gente não tinha o dom ainda. E essa é uma oferta positiva? Com certeza. A gente vive num país que o crédito hoje é necessário, né? E eu brinco bastante, quando eu era mais novo, eu queria trabalhar com algo que movimentasse o país. E eu trabalho com isso hoje, porque o crédito realiza sonhos. Hoje, para a gente comprar uma casa, dificilmente você consegue comprar à vista. Tirando o Pedro, que ganhou muito dinheiro lá em João Pessoa, mas a gente necessita do crédito. Então, com certeza, o crédito, ele traz uma proposta de valor muito grande. Mas não pode ser só isso, na minha visão. E por que a gente começou apenas com o crédito como proposta de valor? Porque a gente estava nesse momento de testar, de buscar, de fazer uma POC. Então, a gente começou só com crédito e rapidamente a gente entendeu que essa proposta de valor, ela precisava precisava ser formada de uma forma diferente. Só que a gente já estava rodando, a gente já estava ouvindo o cliente, a gente estava ouvindo o que eu considero crucial para fazer uma operação de serviços financeiros, o gerente da loja. O gerente da loja, dentro de uma operação de serviços financeiros, ele é crucial, porque é ele quem é o dono da loja, ele é quem movimenta o que acontece na loja. E aí o gerente falava bastante, a gente precisa parcelar, esse era um dos pontos que a gente tinha ali no dia a dia quando a gente começou. E hoje a gente transformou a proposta de valor do cartão Alvo na melhor proposta de valor aí do Brasil do cartão Private Label, que a gente tem preço de atacado no varejo, a gente tem parcelamento 3 vezes sem juros e a gente tem pneu parcelando em 10 vezes. E tudo isso que a gente fomentou ali para fazer essa proposta de valor foi ouvindo o cliente. Eu acho que esse é o ponto crucial. Essa é ou não é a melhor proposta de valor? Eu acho que cada operação tem que olhar para dentro de casa e entender aquilo que é necessário. O que eu posso garantir para quem quer montar uma operação, que a proposta de valor
ela é crucial para você ter uma operação de private label. Não dá para ter uma operação de private label sem ter uma proposta de valor. E aí, por outro lado, você ganha uma ferramenta, eu brinco lá dentro do grupo hoje, que a gente tem a melhor ferramenta de compra e de venda. Né? Porque além de você ter maior recorrência, você tem maior ticket médio. E o cliente tem a melhor proposta de valor. Então essa junção faz com que o seu cliente, com o passar do tempo, comece a entender que o melhor lugar para comprar é dentro do Martim Minas, é dentro do Dom Atacadista. Porque quanto mais ele compra com a gente, mais desconto ele tem, mais ganho ele tem, mais a gente conhece esse cliente e a gente consegue ofertar cada vez mais melhorias. E além disso, Thiago, quando a gente fala de por que montar, você tem um negócio. A gente não tem só um cartão ou só uma empresa para fomentar a venda do varejo. Esse é o nosso ponto principal. Esse é o básico. Mas você tem um negócio. E como um negócio, você tem capacidade de rentabilização. E aí qual eu acho que é o maior desafio, né, na cabeça de quem está pensando em montar uma operação? São dois na minha visão. É o fund, eu acho que esse é o desafio, e a inadimplência. Né? Então eu acho que quem nunca conheceu esse mercado de serviços financeiros tem essa dúvida muito grande e esse receio, que eu acho que esse receio ele é um receio importante de ser avaliado. Mas aí eu volto para um ponto que você não consegue ter uma operação sem um time especializado. Não dá para você montar uma operação de serviço financeiro sem alguém que conhece de risco, sem alguém que conhece de crédito, sem alguém que conhece de cobrança. Então, assim, esses desafios eles existem, mas ele pode ser mitigado com a equipe especializada, com a equipe que consegue entender qual é o perfil do cliente, entender qual é a taxa de aprovação, entender qual é o limite e você tem uma tranquilidade maior em ter essa operação de serviços financeiros. E a parte de funding, aí você tem algumas alternativas, né? Às vezes eu vejo algumas discussões dizendo o seguinte, pô, mas a gente vai investir numa loja ou a gente vai investir em abrir serviços financeiros, né? São escalorosas. Não combinamos isso. Às vezes existe essa discussão. E aí o ponto que eu falo é o seguinte, precisamos investir capital próprio para abrir uma operação de serviços financeiros? É uma possibilidade, mas eu acho que tem outras. Né? Hoje você consegue estruturar uma operação de serviços financeiros com um FDIC, e aí esse FDIC pode ser capital próprio, pode não ser. Você consegue estruturar uma operação de serviços financeiros com uma cláusula mandato, tendo um parceiro ali que vai fundear essa operação. Então você tem algumas alternativas para fazer essa operação de acordo com aquilo que você tem receio que aconteça. E aí, com o passar do tempo, você pode ir estruturando o que é melhor. Por exemplo, se você tem um FDIC, você pode ter uma parte sendo investido com capital próprio, você pode ter uma parte de mercado e aí você vai calibrando aquilo que te deixa mais confortável para a operação. Então, resumindo, para mim, assim, por que não ter uma operação de serviços financeiros? Porque faz total sentido para o varejo, para um atacarejo. Danilo, e ainda nesse viés mais financeiro da operação, né? Hoje vocês estão gastando em torno de quanto ali para ter um cliente? Um CAC vocês estão orbitando em quanto para ter um cliente novo? Ô Pedro, eu acho que esse é um ponto importante da gente esclarecer, assim, porque quando a gente fala em CAC, a gente tem uma metodologia que a gente deveria utilizar ali, né, custo de marketing com custo de venda dividido pela quantidade de cliente. E às vezes eu vejo alguns cálculos que incluem algumas outras coisas nessa conta. Mas enfim, quando a gente fala hoje, na nossa operação a gente gasta ali, a gente tem um CAC mais ou menos de R$30 para aquisição desse cliente. Se a gente for incluir alguns outros custos de tecnologia, que na minha visão, por metodologia, não está incluso, a gente chega ali a R$40, R$50. Mas o CAC hoje nosso gira em torno de R$30. E aproveitando até, tocando nesse tema, eu queria entrar em outro assunto um pouco sensível, que hoje a gente já viu aí a taxa Selic subiu para 14,75, a gente está com esse episódio aqui depois da reunião do Copom, e eu queria entender, hoje você já está projetando, né, atualmente, a participação do cartão já está em 7,5%, que você quer chegar em 10% e possivelmente em 20% de todas as vendas do Martim Minas nos próximos anos, mas a gente tem visto bastante aí, a gente está num ambiente acessível, onde tem muito crédito a rodo das fintechs, de todos os bancos e também das financeiras. Eu queria entender como que você vai alinhar o crescimento da carteira com o controle da inadimplência, Danilo. No resultado das varejistas do quarto trimestre, de fato, a gente já começou a perceber uma inadimplência em queda. Eu acho que isso é extremamente importante no cenário atual para também falar, peraí,
As empresas, as financeiras, as varejistas que possuem as suas financeiras estão fazendo o dever de casa, né? Que é ajustar o score, ajustar as estratégias e principalmente também as perdas têm caído. Eu vi no resultado da C&A também que caiu, vi um resultado de inadimplência da Riachuelo que veio muito bom, o over 90 já falando do primeiro trimestre, e eu queria entender de você, o que você tem feito também para conseguir gerar valor através do cartão, mas controlando a inadimplência. Quando a gente fala na operação de serviços financeiros, Thiago, com certeza a inadimplência ali ela tem um dever crucial de ser gerenciada, de ser olhada o tempo todo. Quando a gente fala de Brasil, a gente vive num país que a quantidade de inadimplentes é muito alta, né, quando a gente vai olhar aí para os birôs de crédito, né, e a gente tem duas realidades hoje bastante distintas, né, a gente está em 2 estados que quando a gente olha a quantidade de inadimplentes, Minas Gerais tem ali, está entre um dos estados com a menor quantidade de inadimplentes e Rio de Janeiro está entre um dos estados com a maior quantidade de inadimplentes. Então, isso são 2 pontos ali que a gente, enquanto alvo, a gente tem que olhar isso bastante separado. No entanto, na minha visão, quando a gente decide fazer uma operação de serviços financeiros ao varejo, essa taxa de aprovação, que é um dos fatores que faz com que você gerencie bem a inadimplência, ela não pode ser muito baixa. Não dá para você ter uma operação de serviços financeiros ao varejo com 5% de taxa de aprovação, com 10% de taxa de aprovação. E normalmente nas operações, quando a gente tem um aperto de Brasil, um aperto de inadimplência, o que a gente tende a fazer é baixar a taxa de aprovação. A minha carreira foi construída dentro da área de risco, né? Então trabalhei bastante com crédito, com cobrança, e eu olho muito para isso. Mas assim, quando a gente olha no passado, a gente teve uma inadimplência crescente, né, e preocupante, e esse ano, como você falou, essa inadimplência vem caindo. Como é que a gente trabalha isso dentro de casa? Olhando isso muito de perto. Eu acho que esse é o principal ponto. Então vamos ser mais restritivos no Rio do que em Minas, porque a gente olha para os dados e vê que o Rio é um estado que tem maior inadimplentes. Não necessariamente. O que é que vai responder isso para a gente? É como a nossa carteira está se comportando. Porque apesar de a gente olhar muito para os dados, a gente tem que entender os nossos dados. E eu acho que com o passar do tempo, Thiago, o grande, vamos dizer assim, o diferencial de uma operação de serviços financeiros, e aí não só para o varejo, mas no mercado, é sua modelagem. A sua modelagem de crédito é o que vai fazer você se diferenciar do todo. Porque se você vai usar só dado externo, você vai ter uma aprovação igual ali a outros lugares. E o que é que eu busco aqui dentro da operação? É aprovar cada vez mais. Porém, com a gestão de inadimplência. A gente tem todos os nossos números, FPD, over, 30, 60, 90, e a gente busca batê-los o tempo todo. Mas não podemos deixar de entender que o cliente do varejo, quando você vai para uma aprovação muito baixa, você está criando um atrito com esse cliente do varejo, e não é isso que a gente busca. Claro, Danilo, o que é que vale mais? Vale mais a gente ter negócios saudáveis. E dentro da operação de serviços financeiros, se você não tiver um controle de inadimplência, você não tem um negócio saudável, porque o peso do custo, a PDD, acaba trazendo o negócio para baixo. Mas, no final das contas, a gente tem hoje o Rio de Janeiro com um resultado muito positivo, olhando para a operação como um todo, e Minas também. Então, a gente tem hoje, quando a gente compara os números, né, a gente tem alguns indicadores hoje que os fornecedores que a gente tem oferecem, e a gente tem indicadores abaixo aí da média de mercado quando a gente olha para a nossa operação. Claro que a gente está falando de uma operação iniciante, então a carteira ali ela é uma carteira mais nova, isso facilita algumas coisas, mas o ponto crucial é entender qual é a modelagem correta, contar com os parceiros corretos e tomar decisões de forma rápida. Eu acho que isso é o diferencial que a gente vai construindo ao passar do tempo. E quando a gente fala de modelagem, eu não estou falando só de credit score. A gente tem que falar de credit score, a gente tem que falar de behavior, a gente tem que falar de collection, que são ali modelagens que permeiam toda a sua régua de crédito, de cobrança. E um ponto que às vezes eu acho que é pouco falado quando a gente fala do mercado de crédito é que a inadimplência não está ligada só à taxa de aprovação, mas ela está muito ligada ou até mais ao limite que você fornece para o seu cliente. Porque no final das contas a inadimplência vem da sua carteira, e a sua carteira é composta de saldo financeiro, não é composta de quantidade de clientes só. Então, esse é outro ponto que eu discuto bastante com o time lá dentro, é como é que a gente melhora cada vez, como é que a gente tem uma acurácia melhor nesse limite liberado. Porque o que é que a gente enfrenta? E aí não só na operação aqui, alguns lugares que eu passei era parecido.
A gente tem muito cliente pedindo crédito, que já está aprovado, pedindo aumento de limite, e a gente tem muito cliente com limite liberado que não usa. Então isso aqui, para mim, apesar de ser algo normal, é algo que a gente tem que atacar forte nisso. E como é que a gente ataca isso? Olhando para a nossa base, trazendo parceiros que têm informação, que a gente consiga correr mais risco quando necessário. Então, a inadimplência não tem uma bala de prata, a gente não tem assim, vamos fazer isso que vai resolver, mas você tem que olhar para isso com cuidado e ter time especialista para construir modelos específicos para a sua operação. E eu acho que isso é interessante, até pegando o gancho, porque quando a gente fala do varejo de mercadorias, varejo do alimentar, vestuário, a gente sempre quer ter o produto certo na hora certa e no momento certo. E você tocou num tema aí que é dar o limite certo para o cliente certo e na hora certa. Isso né? aí. Isso aí, porque assim, ó, o cliente está na sua loja e aí ele quer fazer, um exemplo aqui, ele quer fazer uma compra de R$1.000. Ele saiu de casa para comprar R$1.000 ou para fazer uma compra que vai dar R$1.000. Ele só tem R$400 de limite. Ele vai deixar de comprar os R$1.000? Não. Ele vai comprar isso em outro meio. Ah, mas aí para o varejo isso está positivo. Não é para o varejo, é para a nossa operação como um todo. Ele vai entender que eu não dei esses R$600 que está faltando para ele, porque eu estou esperando ele performar, porque eu estou esperando ele pagar. Ele não vai entender. Ele vai entender que dentro do varejo ele não tem o limite que ele precisa. E isso, na minha visão, a gente volta para o ponto de atender bem o cliente. Então a liberação do limite, para mim, ele é crucial para a satisfação do cliente. Porém, nós temos um negócio de serviço financeiro. Então não dá para sair dando limite só porque o cliente também vai comprar, mas a gente tem que caminhar para esse lugar. Né? A gente pega operações, eu já passei algumas operações, por exemplo, que a gente estava lá há 20 anos dando crédito. Eu entendo que a gente tem que ser muito mais fiel, muito mais inteligente em dar crédito que a operação que está iniciando. Então o que é que eu quero aqui na Alvo? É que com o passar do tempo eu seja muito melhor na atribuição do limite do que eu sou hoje. E a gente vai buscar essa evolução e construir isso ao passar do tempo. Muito bom. Legal, e eu já vou fazer um gancho para o nosso terceiro bloco, da parte pessoal, que você falou aí, Danilo, bastante de crédito, de risco, você usou até termos mais técnicos, né, behavior, collection, enfim, para quem está nos assistindo, tem muita gente em mercado que com certeza vai entender, mas eu queria que você contasse como é que você chegou aqui, na tua carreira, como é que você chegou em São Paulo, enfim, contasse um pouco aí da tua trajetória. Bom, eu sei que nem o meu sotaque nem o seu entrega, né? Eu sou gaúcho. Mas eu sou de Sergipe, né? Então nasci em Aracaju. E na minha trajetória eu comecei dentro da área de serviços financeiros no G Barbosa, né? Uma rede muito forte no Nordeste. E assim, uma rede que quando eu conheci o varejo eu me apaixonei por aquilo. Porque assim, a gente tinha um amor muito grande, o cliente gostava muito da marca, foi daí que eu vim. E lá eu comecei minha formação em tecnologia, né? Sou formado em desenvolvimento de dados. Então, quando eu comecei, foi dentro da parte de processamento lá, fazendo procedure ali, termo um pouquinho mais técnico, mas desenvolvendo ali a parte de tecnologia para o cartão. Então, foi aí que eu conheci o cartão. E de lá para cá, eu morei um tempo na Bahia, fazendo também essa parte de gestão de risco. Então, eu trabalhei no administrador de cartão lá, que a gente dava crédito para o Brasil. Então, conheci bastante várias realidades. E dar crédito hoje, cada estado tem sua peculiaridade, então isso tem que ser bastante observado. E em 2016, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, fui convidado para fazer parte da operação aqui, e sempre foi um planejamento, então sempre teve um planejamento de vida, vim para São Paulo, porque eu acredito que aqui estão as maiores oportunidades de aprendizado, de evolução. Então, as raízes, elas continuam as mesmas, né? Às vezes eu vou em Sergipe, o pessoal fala que eu tenho sotaque, quando eu estou aqui o pessoal fala que eu tenho sotaque. Então no final você não é de lugar nenhum mais. Mas as raízes nordestinas continuam fortes, é um lugar que eu sou apaixonado. Por outro lado, eu acredito que quem pensa em carreira, quem pensa em crescimento, São Paulo é o lugar para você estar. Não desmerecendo lugar nenhum, as cidades do Brasil, e cada um tem seus pontos positivos e seus pontos de evolução. Mas aqui o mercado financeiro principalmente gira bastante. Então, uma decisão de vida, vim morar aqui, super satisfeito com isso e acredito que é continuar aprendendo para continuar levando o resultado para os negócios que eu tenho participado. Você participou de outras operações também, outros varejistas? Participei. Aqui em São Paulo eu tive um tempo na Vox Credit, que é a financeira do grupo Tenda Atacado, né? Acabou que minha carreira sempre foi para esse lado de empresas familiares, que eu acho assim que é super positivo, né? Às vezes eu vejo no mercado aí, a empresa familiar tem ponto A ou ponto B. Todas as empresas têm ponto A ou ponto B,
Mas eu acho que tem um ponto eu também participei de algumas multinacionais, mas tem um ponto na empresa familiar que eu acho fantástico, que é a velocidade de decisão. E eu acho que quando você vai para algumas empresas, eu passei em empresa de fundo também, administrado por um fundo, e essa velocidade de decisão, por uma questão óbvia de governança e necessária, ela acaba sendo um pouco mais lenta. Então, no varejo familiar, às vezes a gente decide uma coisa de manhã, quando é à tarde a gente já está com decisão diferente, então acho que isso é um ganho super positivo. Mas por passar em algumas operações também com crédito sendo liberado em estados diferentes, faz com que eu tenha um entendimento, leve isso muito para alvo hoje para meu time, que a gente tem que olhar isso com detalhe, porque cada operação vai exigir uma forma de se posicionar diferente. Não é porque eu passei na operação A que na operação B a gente vai fazer a mesma coisa. Não, a gente vai trazer os aprendizados, pontos positivos e os pontos que a gente errou, porque a gente erra, e vai buscar não fazer mais. Mas esse aprendizado faz com que a gente consiga dar celeridade na implantação, na evolução, e talvez uma coisa que sem tanta experiência a gente conseguisse fazer em 2, 3 anos, a gente consegue executar em 1 ano e a gente consegue acelerar esse tema. Por exemplo, implantação. Implantação junto com vocês aqui na parceria que a gente fez a implantação aqui num tempo, para mim, recorde, e num tempo que, assim, para a gente fazer isso depende de um fornecedor com vontade de fazer acontecer e de um time que conhece. Então, eu acho que essa jornada traz esses ganhos. Queria que você falasse um pouquinho, né, principalmente que você é um sergipano que trabalha para uma empresa mineira em São Paulo, que formou, estudou a vida para trabalhar com dados, entrou para a área de crédito e risco e hoje está na gestão da Alvo. Como que é toda essa mudança toda, não só de estados, mas também de rotatividade na carreira? Como que é lidar com tudo isso? Conta um pouquinho pra gente do Danilo do início para o Danilo agora. Bom, esse é um ponto, Thiago, que às vezes eu discuto com alguns amigos. É assim, quando a gente fala em carreira, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, você tem que ter muito claro o que é que você quer da sua vida. E eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque o Thiago, quando tinha 10 anos de idade, era uma coisa, com 15 era outra, com 20, com 40. Então, cada dia que passa, a gente vai tendo alguns aprendizados. Isso vai moldando o que é que a gente quer fazer. O que é que eu sempre tive na minha vida? Eu gostaria muito de ter uma realidade diferente da que meus pais tinham, financeiramente falando, né? Meus pais me ensinaram tudo que eu tenho hoje de mais importante na vida, que é a ética, que é fazer o bem, mas a gente tem uma condição no Nordeste ali um pouco mais difícil a nível financeiro. Então, eu preciso buscar uma carreira que me dê possibilidade de crescimento. E nessa possibilidade de crescimento, eu entendi que eu precisava arriscar, né? E quando eu precisei arriscar, eu mudei de cidade, eu mudei de empresa, eu mudei de ramo, mas a minha formação, por exemplo, em tecnologia, ela veio agregar para tudo isso. E claro, depois que eu entrei na área de risco, aí você tem que entender tecnicamente como as coisas funcionam. Então, fiz pós-graduação, estudei, continuo estudando. Eu acho que esse ponto de você aprender dia a dia, ele é crucial para você gerenciar um negócio. E hoje, quando eu olho no lugar que eu estou, eu olho para trás e tenho certeza que cada lugar que eu passei me deu capacidade de conseguir executar junto com o time o que a gente executa hoje. Então, essas mudanças trouxe para mim muita maturidade, né? Mas, com certeza, você sempre vai ter um ponto de aprendizado que é necessário. Você vai errar, né? Às vezes, como é que a gente não vai errar? Claro que a gente busca errar o mínimo possível, né? Quando a gente fala de um negócio, qualquer erro custa dinheiro. Então, a gente tenta não errar. Mas a gente tem que buscar aprender com os erros. Isso parece algo clichê, mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha que, não, mas eu já fiz isso aqui, lá na empresa X funcionou dessa forma. Mas calma, vamos entender aqui como é que isso funciona. Então, sim, várias mudanças, sim, tive que ter um jogo de cintura muito grande para fazer essas mudanças, mas no final das contas sempre foi pensando como é que eu me torno cada vez mais um profissional que possa entregar o meu melhor. Porque eu acredito que uma empresa ela é composta de você entregar resultado para os acionistas. É isso a empresa na minha visão. Esse resultado para os acionistas passa por você trazer felicidade para o time que está ali no seu dia a dia. Eu não acredito que você consegue ter um time que não está feliz. Porém, um time que está feliz não tem a ver com fazer o que o time quer. Porque às vezes você tem um time com 10, 20, 100 pessoas, né? Mais de 15 mil pessoas, como é o Grupo Martim Minas e Dom, e você não vai conseguir fazer o que o Thiago da cidade X quer. Mas você consegue ouvir o time e buscar cada vez mais construir uma empresa que dê satisfação em participar dessa empresa. Então, resumindo, é assim, essas mudanças, na minha visão, foram necessárias para eu me tornar o profissional que sou hoje.
Legal. Danilo, a gente tem uma pergunta aqui que a gente tem finalizado nossos episódios que sempre tem sido respostas bem interessantes pra gente tá tendo a oportunidade de ouvir, que é o conselho que o Danilo de hoje daria pro Danilo jovem lá do início da carreira. Se você tivesse a sua oportunidade, o que é que você falaria? Apesar de, o Thiago comentou aí, eu falei um pouco sobre essas mudanças que eu tive de estado e etc. Eu acho que as coisas elas acabam se encontrando, né? Eu fui uma pessoa que acabei correndo alguns riscos na vida, né? De mudança, seja de empresa, seja de estado. E acabei trabalhando na área de risco. Então, esse é um ponto que acabou se encontrando. Mas, eu ainda acredito que eu deveria ter corrido mais riscos, né? Então, se eu pudesse falar para o Danilo do passado, se joga que vai dar certo. Eu acho que esse seria o conselho que eu teria, porque eu acho que tem algumas coisas ainda que poderiam ser feitas para que a gente pudesse, talvez, evoluir mais rápido em algumas coisas. Só que tem um ponto, às vezes a gente nem enxerga algumas possibilidades quando a gente não está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, quando eu pensava em vir para São Paulo era uma coisa na minha cabeça. Depois de 9 anos aqui, hoje eu conheço São Paulo de forma diferente. Quando você pensa, por fazer uma mudança de país, você morando no Nordeste, talvez isso esteja muito distante. Então, no final das contas, eu daria esse conselho, mas acredito que a jornada que eu fiz até aqui me tornou hoje, profissionalmente e pessoalmente, uma pessoa que eu olho para trás e fico feliz com os resultados. Legal. É isso aí. Fechamos? Fechamos. Um episódio bem interessante, muito bom. Gostamos muito de falar com o Danilo, principalmente da história, da carreira. E eu acho que um outro ponto também, né, interessante é esse crescimento aí do Martim Minas. Gostei muito de falar com o sergipano, que trabalha para a empresa mineira aqui em São Paulo. Eu sou um pouquinho disso também, gosto e principalmente entrevistar empresas mineiras, né? Eu que sou mineiro lá de Valadares. Danilo, muito obrigado. Pedro? É isso, eu agradeço, Thiago, por mais um episódio com você. Agradeço o Danilo pela disponibilidade, é um parceiro aí de muitas aventuras nesse nosso mercado, é um cara que conhece muito, que eu tiro muitas dúvidas, que me ajuda muito aqui em muitos momentos, né, no tecniquez da coisa. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Outros virão, a nossa jornada está começando ainda. É isso. Pessoal, muito obrigado e muito obrigado mesmo, Danilo, por ter feito parte desse episódio. Bom, eu que agradeço. Pedro, mais um momento da gente conversar, que a gente conversa bastante. Tiago, prazer conhecê-lo pessoalmente, né? A gente tinha conversado, mas não pessoalmente. E agradeço no varejo, agradeço a todos que vão poder nos ouvir.